Boa noite. Aqui quem vos fala é Margarete Coral, diretamente da ABEFA, a Associação Beneficente Espírita Francisco de Assis, situada em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Estamos aqui reunidas Mercedes Perafã, João Luiz, Luciano Sarmento, para darmos continuidade ao Livro dos Médiuns, no capítulo 4, Dois Sistemas. Estamos fazendo aos pouquinhos para que possamos entender melhor. Na semana passada, nós tratamos dos fenômenos inteligentes e hoje nós estamos tratando dos fenômenos físicos. Os negadores da doutrina do espírito, os seus opositores mais ferrenhos, listaram 4 sistemas da mais pura negação, que é o charlatanismo, a loucura, a alucinação e até mesmo um sistema de músculo estalante. E hoje, então, nós vamos conversar um pouco sobre esses sistemas, Sistema de charlatanismo. O que isso quer dizer para nós, o sistema de charlatanismo? Sistema de charlatanismo é o sistema de enganação. Quando os negadores da doutrina justificavam todos os fenômenos através de enganações. Eles diziam que as pessoas enganavam, estavam combinadas entre si para dizer que aqueles fatos que ali estavam ocorrendo eram verdadeiros. Eu gostaria de saber o seguinte, essas pessoas que produziam esses fenômenos, que estudavam esses fenômenos, eram pessoas desrespeitosas, eram pessoas de moral que não fosse ilibada. Como eram essas pessoas para serem assim tão questionadas? Quem nos falou primeiramente foi a Mercedes, que eu não anunciei. Depois o Sr. João Luiz deu a palavra dele. Agora o Luciano está querendo também dar a palavra dele aqui, complementando aqui o Sr. João Luiz colocou para nós. Muitas vezes as pessoas que estavam participando lá da reunião eram pessoas com reputação ímpar, até na sociedade, que não se sujeitariam a estar mentindo ou a estar se envolvendo em qualquer tipo de fraude. Pessoas reconhecidamente honrosas e corretas, retas na sua conduta, mas nem isso era suficiente para esse grupo de opositores. Eles não acreditavam nem nessas pessoas. Eles acreditavam até que havia alguma combinação entre os participantes da reunião para produzir uma fraude, entendeu? Para produzir um efeito, coisa que não acontecia. Mas tiveram casos até que eles eram convidados a sair da reunião, porque no final das contas acabavam até atrapalhando, porque só estavam lá para contestar e não acreditando em nada do que estava acontecendo e do que estava sendo visto ali. Então, podemos afirmar que nunca houve nenhum tipo de abuso nas reuniões, na exibição de reuniões de manifestações físicas? Passar aqui para o seu João Luiz complementar. Mas é importante que a gente saiba que qualquer estudo, não é só da ciência espírita, qualquer estudo e qualquer resultado de um estudo, só com o tempo é que se pode fortalecer esse estudo e se entender e se fazer com que as dificuldades que porventura apareçam, os erros, eles sejam corrigidos. E é assim mesmo, é normal. Agora, é fundamental que a gente entenda que essas pessoas que se opunham, a esses fenômenos, elas faziam deliberadamente, sem nenhum critério, sem nenhuma atenção, sem nenhuma vontade de pesquisar,
sem nenhuma vontade de estudar, simplesmente com o interesse de ser opositor aos fenômenos físicos. Então, podemos dizer que elas já estavam de má fé? Elas estavam mesmo imbuídas de má fé, elas não tinham nenhum desejo de olhar com bons olhos mesmo. Eu não quero dizer que seja de má fé, né? Porque má fé é algo assim muito forte, né? Eu acredito que por ignorância. Ignorância eu acho que cai melhor do que má fé, né? Ignorância, porque quando a pessoa é ignorante, às vezes elas se colocam contrária a alguma coisa e que depois lá na frente ela vai ver que não tinha motivo, né, para ela se opor a um assunto tão importante do qual ela fez oposição. A partir do esclarecimento. O que acontecia com essas pessoas é que elas queriam questionar de uma forma cega, né? Tanto é que apareciam opositores que eram homens estudados, homens de ciência, médicos, mas que religiosos, né? Que se negavam a tudo aquilo, mas não tinha a mínima vontade, era má vontade por ignorância. Mas a doutrina em si mesma, ela traz uma condição da gente fazer uma observação positiva, até mesmo no sentido de descobrir uma farsa. Com certeza que sim, porque toda farsa, né, ela tem um tempo, né, para que seja descoberto, né? Você tenta ludibriar as pessoas hoje, né? Vai chegar um tempo que você não vai conseguir mais, ninguém consegue ludibriar todo o tempo, né? Então chega um tempo que haverá o desmascaramento daquela fraude, né? Mas por conta da moral. Então você vê que a ciência espírita, né, nós vamos aí para 3 séculos, né, e cada vez mais ela se estabelece, ela se reforça por conta da moral dos seus adeptos e que são criaturas que se aproximaram da doutrina espírita, homens letrados, homens estudiosos. Na doutrina espírita, as pessoas que se abeiram a estudar a doutrina espírita são pessoas esclarecidas, não são leigos, em sua totalidade não são leigos, né? São pessoas que às vezes simples, humildes, mas pessoas criteriosas, que se abeiram da ciência espírita. Então, a gente observa que a tendência, né, é de que essas dificuldades elas vão sendo dirimidas. Pelo próprio estudo da doutrina, né, que ele dá todos os subsídios para que a gente se esclareça cada vez mais. E aí os nossos detratores, né, os nossos opositores, que se ocuparam bastante desse ofício, eles criaram o sistema da loucura. Não pararam aí nesse sistema do charlatanismo, né? Eles entraram por esse campo da loucura. E como é então que a gente pôde trabalhar essa ideia, entender, se é que é possível entender isso, como é que os adeptos da doutrina se comportaram, entenderam esse sistema da loucura? Assim, isso era usado, esse sistema, essa qualificação de loucura, quando eles não tinham argumento. Ele não queria nem perder tempo com nenhum argumento, nem de pensar. Ele simplesmente desqualificava a pessoa e classificava ela como louca,
quando ele não conseguia entender ou quando ele não queria perder o tempo dele de tentar analisar. E os adeptos do espiritismo, será que eles se incomodavam muito com isso? O que você acha? Eles eram taxados de loucos, né? Porque os detratores não tinham argumento. Então, botou todo mundo na condição de louco. E os espíritas, como é que eles aceitaram bem? Não se incomodaram com isso? Vamos passar aqui para a Mercedes, para ela dar a opinião dela. Bem, eu acho que por conta de eles serem chamados de loucos, se eles, as pessoas que eram adeptas, que já estavam estudando, observando os fenômenos, né, e querendo se aprofundar no assunto, se realmente eles estavam fiéis a esse estudo, eles não iam se aborrecer, se incomodar com o que estavam achando deles. Eles simplesmente deixavam para lá, porque também não adiantava entrar num embate com aqueles que só queriam ir contra qualquer possibilidade em relação ao espiritismo, né? Não adiantava, os opositores não tinha nada que tirassem eles daquela ideia fixa deles de negarem. Então, o estudioso deixava para lá, simplesmente deixava ele por conta do próprio tempo dele, né? Então, a loucura, até porque a loucura, né, ela se estabelece em vários ambientes, né, em vários locais, em vários meios. As pessoas se valem dessa nomenclatura para até mesmo tripudiar em cima das pessoas, né? Não é um motivo assim que venha trazer vergonha ou desentendimento, que a própria doutrina, a própria colocação dela, né? Ela até Kardec se ocupou dessa loucura no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, né? Ele colocou essa questão, ele se ocupou de perguntar aos espíritos superiores sobre essa condição de loucura, que é fácil chamar os outros de louco, né? É muito fácil. O Luciano quer opinar aqui, quer trazer a contribuição dele para nós. Vamos ouvi-lo. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta. E aqueles fanáticos que em todo lugar, toda religião, apesar da doutrina não ser uma religião, mas você encontra isso muito também em religião, e dentro da doutrina também tem bastante, aqueles exagerados fanáticos, como é que era visto isso, como é que era qualificado isso? Seu João vai nos ajudar aqui com o conhecimento dele. Eu acredito que, por exemplo, esse estudo sobre os fenômenos físicos e a doutrina espírita, ela começa basicamente ou praticamente com as mesas girantes, com os espíritos batedores que faziam barulhos. Então são fenômenos físicos. Para uma pessoa leiga e sem critério e sem vontade de aprender, ela vai observar aquilo ali e vai achar realmente uma loucura, uma mesa se movimentando no ar, né? Uma mesa respondendo a perguntas que são feitas através de um alfabeto que está ao seu redor, e ela vai formando as frases e respondendo as perguntas que são feitas. Então, para um leigo, né, para alguém que sistemático, né, e eu abro aqui até um parênteses para falar sobre dois escritores brasileiros do século XIX. Eu não vou aqui falar o nome deles, porque seria uma falta de amor, de respeito, mas são dois escritores famosos brasileiros do século XIX que diziam que a doutrina espírita era uma fábrica de loucos. Então,
E são dois escritores respeitados, muito respeitados na literatura brasileira. Então veja bem, o que acontecia com esses homens? Acredito eu, né? Sendo eu um pouco conhecedor da literatura brasileira, eu não quero dizer que esses homens fossem insanos, né? Porque eu os respeito, né? São dois escritores famosos da literatura brasileira. Mas eu acredito que eles não tinham nenhum conhecimento da ciência espírita, não se interessaram. Ou eles falaram isso de brincadeira, querendo brincar, que pode ter sido, né? Mas é uma brincadeira desagradável até, né? Mas não sei como é que isso funcionava lá no século XIX, porque a doutrina espírita aparece no século XIX. Agora, o que eu acho interessante, né? Por que esse sistema de loucura? Porque, de repente, imagina mesas girando, mesas flutuando, não é? Hoje a gente pode até entender através de fenômenos de levitação, que foi bastante estudado por um homem bastante importante na França, o coronel de Rochat, que estudou levitação, os fenômenos de efeito físico, né? E que faz com que os fluidos bem manipulados, né? Eles façam que os objetos se locomovam. E é isso que nós vamos estudar, né? Como acontece a manipulação de um objeto através do envolvimento com os fluidos. Então, não existe aí nada de anormal, de sobrenatural. Da mesma forma que a gasolina faz o querosene faz o avião voar, né? Um fluido faz uma máquina pesada voar, né? Um fluido também pode levitar, fazer como que uma mesa suspenda, saia do chão. Então é fundamental que a gente entenda isso. E na verdade isso não é loucura, não é nada sobrenatural. Isso é ciência que a gente precisa ter, vamos dizer assim, a vontade de querer aprender. E o sistema de alucinação? Não pararam aí na loucura, entraram também pela alucinação, que atribuíram aos espíritas um estado de alucinação para justificar os efeitos físicos, né? Como é que a gente pode entender isso? Como é que a gente pode detalhar mais isso um pouquinho? Luciano vai falar para nós. Desculpa. Alguns opositores, eles acreditavam que havia um clima ali de alucinação coletiva ali e que nada daquilo que estava sendo visto, na verdade, era verdade. Um grupo acreditava que a mesa nunca saiu do chão. Eles acreditavam que os sons que eles ouviam nunca aconteciam, mas eles ignoravam, quando eram questionados, alguns outros fatos. Por exemplo, como pode ser uma alucinação a mesa ter levitado se quando ela desceu ela bateu no chão e quebrou? Eles não conseguiam explicar o porquê que a mesa quebrava. Às vezes a mesa se movimentava lateralmente, brusca, chegava a esbarrar nas pessoas e as pessoas caírem. Eles diziam que aquilo ali, a pessoa estava desequilibrada, mas tinham fatos que aconteciam que eles não conseguiam explicar. Como podia, por exemplo, a mesa estar levitando e a pessoa passar por baixo da mesa, ele como opositor passar por baixo da mesa e não verificar nenhuma amarra, não verificar nada prendendo ela no teto, não tinha a menor explicação. Então, ele não tinha uma resposta para essa classificação de alucinação que eles davam para esse sistema. Ele acabava ficando muito sem resposta quando eles eram questionados por essa qualificação que eles davam. Eu até entendo o seguinte, que
uma alucinação, né, é algo que não seja palpável, né, seja alucinatória, uma imaginação que não tem uma consistência, né? De repente a pessoa tem uma miragem, né? Ela alucina, né? Não é algo materializado conforme o caso do fenômeno físico das mesas, que elas realmente produziam um efeito, elas eram reais. Então, esse sistema de alucinação também é mais um sistema de que esses sistemáticos se colocaram, né, para provocar uma discussão desnecessária, né, por pura ignorância. É verdade, né? Apenas para causar aquilo que chamava de celeuma, né? Causar aquela movimentação, porque o que importava era atacar. Mas me parece que a coisa mais estranha foi o sistema do músculo estalante. O músculo estalante foi algo bastante assim criativo, né? Que um determinado médico, um médico famoso aí, um cirurgião, trouxe essa ideia. Você pode falar alguma coisa pra gente, Luciano, sobre o músculo estalante? Sim. O senhor Joubert, ele acreditava e divulgava que alguns efeitos que aconteciam das mesas se movimentarem, trepidarem, de sons de áreas que eram ouvidos, eram produzidos pelo um estalo voluntário, na verdade, de um tendão curto perônio, e que a pessoa teria controle, alguém daquela reunião ali teria controle sobre esse músculo, e a ponto de fazê-lo vibrar com tanta intensidade que provocaria esses efeitos, o som de batucadas, as mesas vibrarem, objetos em cima da mesa se movimentarem, tudo isso produzido pelo tendão. Um simples movimento voluntário que a pessoa teria controle total sobre isso, como se isso fosse possível. Era bem absurda a teoria dele. E a pessoa saía da sala e a mesa continuava vibrando. Então, até de outro canto, a 10, 15 metros de distância, ele consegue instalar um tendão a ponto de uma mesa vibrar. É uma coisa assim que eu não tenho conhecimento da ciência que possa existir. Difícil, né? Difícil de acreditar, né? Não tem justificativa. A gente entende mesmo que esse senhor, né, Joubert, né, e tantos outros, eles queriam desqualificar os espíritos batedores. Agora veja só o que é interessante sobre os espíritos batedores, que muitos não sabem disso, né? Eu acredito até que muitos estudiosos da doutrina espírita ou frequentadores das casas espíritas não sabem que a doutrina espírita chega ao planeta Terra através dos espíritos batedores. Que os espíritos que produzem efeito físico são empregados dos espíritos superiores. E são eles que começam a bater na janela de Kardec, não é isso? Para que ele começasse a fazer a pesquisa sobre esses fenômenos. Olha só que interessante. Quer dizer, uma doutrina tão importante para a nossa vida, ela chega ao mundo por espíritos ainda bem, não vou dizer inferiores no caso de inferioridade, mas espíritos que ainda são empregados
dos espíritos superiores. Eles é que fazem esse tipo de serviço. E às vezes isso é muito comum, esse tipo de fenômeno, às vezes acontecia numa casa. E é bom a gente até lembrar isso aqui, porque quantas famílias, às vezes, elas se socorrem num centro espírita porque na casa delas as panelas voam, os barulhos no telhado, pedras, que são fenômenos de efeito físico que faz com que essas famílias possam ir aos centros espíritas procurar solução para esses fenômenos. Mas esses espíritos que produzem esses efeitos, eles não são maus. Eles estão produzindo esses efeitos a mando de espíritos superiores para fazer com que essas famílias se regenerem, para que elas busquem o aprendizado, para que elas cresçam, para que elas evoluam. Então, esses espíritos, eles têm uma função importantíssima nas vidas, nas nossas vidas, e são eles encarregados dos espíritos superiores para produzirem um efeito melhor na sociedade planetária. Muito interessante, né, esses esclarecimentos para todos nós aqui. Temos aqui a Verena apareceu agora, Verena Sarmento, quer fazer uma pergunta para nós. Não, é porque eu ouvi o seu João falando da questão lá do século XIX, que estava com essa questão das mesas e tudo mais. E eu queria saber se, porque é uma questão que você analisando friamente, sem ter um olhar nenhum com relação ao espiritismo, é uma questão muito absurda de uma mesa girar, uma mesa sobrepor e batida, esse monte de coisa. Então, considerando que era o século XIX, considerando o quão absurdo era, esses caras que estavam tentando justificar pelos meios ali que eles estavam tendo ali naquele momento, até o médico que começou a falar de um tendão, coisa mais doida do mundo, eles não levariam algum crédito por estar tentando justificar com o que ele tinha, mesmo que ele não tivesse procurado aquele estudo em específico, mas com o que ele tinha ainda de capacidade dele, ele tentando buscar respostas, ele não merece algum tipo de crédito? Com certeza que sim. Se eles não tivessem crédito, nós não estaríamos falando deles agora. Então eles tiveram uma importância. Tudo tem uma importância na vida, né? Qualquer ser que no universo tem uma importância, né? E isso que é fundamental. Mesmo sendo eles opositores, eles fizeram com que, né, nós chegássemos até aqui e estivéssemos estudando, até para entender isso, né? O Auto de Fé de Barcelona, que queimaram os livros espíritas, a Igreja Católica queimou os livros o Livro dos Espíritos no Auto de Fé em Barcelona, fez com que o Livro dos Espíritos fosse mais divulgado ainda. Então esses opositores, eles só colaboram, né? Eles são instrumentos para fazer com que as pessoas se esclareçam, né? E às vezes esses instrumentos que a gente de imediato a gente reprova, né? Mas nos ajuda. Por exemplo, as pessoas que são violentadas, né? Elas são violentadas, elas sofrem o efeito da violência, mas a sociedade repensa os seus valores. Veja bem, quer dizer, alguma coisa contrária faz com que o homem repense os seus valores, se modifique. Então, na vida não tem nada errado. Então, esses homens, mesmo tendo sido sistemáticos, opositores à ciência espírita, eles contribuíram sim para a gente estudar, por isso que nós estamos estudando aqui. Muito interessante. Vamos então encerrar, né, com essa fala e também agradecidos a Deus por saber que tudo na nossa vida é positivo, tá? Tiramos uma lição muito boa, sabendo que tudo que nos acontece é positivo, como foi positivo a nossa estada aqui na noite de hoje. Eu vou passar aqui a palavra para os agradecimentos e para as despedidas, né, de Luciano. Boa noite, obrigado aí pela oportunidade de estar aprendendo mais um pouquinho aqui. Senhor João. Boa noite, saúde e paz para todos.
Para Mercedes. Bem, agradeço à Casa de Francisco de Assis pela oportunidade do aprendizado, do encontro entre amigos, encarnados e desencarnados, e dou uma boa noite para todos. Para Verena. Boa noite para todo mundo. E eu também agradeço imensamente a todos e até quarta-feira que vem, se Deus quiser.